Olá, olá, queridos alunos, sejam muito bem-vindos a mais um Treinando Peças. Para quem não me conhece, eu sou Luana Davi, sou delegada, professora de peças, legislação extravagante, e aqui é o nosso projeto, aquele projeto de acolher mesmo você, aluno que não sabe peças para delegado, que está aí perdido. Sou autora do livro Treinando Peças, que está aí na Juspódio, e quem já me conhece de tempo sabe. Apareci com o cabelo assim, batom vermelho, todo doente. Mas ia deixar de aparecer aqui? Não. Semana passada eu já não consegui aparecer, senti a falha. Eu falei, eu vou gravar antes de piorar. Já tô sentindo que eu tô piorando, mas vou deixar essa aula pronta e preparada para vocês treinarem peças, tá bom? Lembrando também que eu tenho uma mentoria, que é a Parabelo. Nós estamos com o Rota Final PCDF 30 dias abertos. Nós temos também a turma geral para delegado, você que não tem nenhum concurso em foco ou que o seu sonho seja algum dos editais que não estão iminentes, como Minas Gerais, Santa Catarina, Pernambuco, etc e tal. Mas a gente também tem as turmas específicas em aberto. PC Bahia, PC Tocantins, estão abertas PC Paraná. E aí, gente, essas turmas você pode encontrar o nosso suporte de vendas através do nosso Instagram, @parabellum preparatório. Agora, para me seguir, é Luana Davi, que se você não me segue, dá uma moralzinha ali para prof, poxa, não custa nada. E vamos diretamente ao nosso treino peças. Como que funciona? Se você é iniciante aqui, vai me ver tossir um pouco hoje, mas eu vou botar uma peça na tela. A gente vai ter 1 minuto para vocês tentarem resolvê-la. Eu vou resolver com vocês e trazer o gabarito, ok? Então, eu vou compartilhar agora com vocês. Ai, ai, vamos lá. Treinando peças, esse projeto maravilhoso, vem comigo aqui. Enunciado na tela. Durante o procedimento investigatório, instaurado para apurar a exposição indevida de criança e adolescente em plataformas digitais, verificou-se que determinado genitor, que reside no Distrito Federal, utilizava os próprios filhos menores de idade para a produção de conteúdo destinado à internet. Os vídeos exploravam situações simuladas por IA, envolvendo relacionamentos amorosos, traições e outras circunstâncias inadequadas à faixa etária dos participantes, sendo monetizado por meio de plataformas digitais e utilizado como fonte de renda familiar. Em uma das fotos, suas filhas menores, por meio de inteligência artificial, estão somente de biquíni simulando um striptease. No curso das investigações, foram ouvidos os envolvidos e realizados análises dos conteúdos publicados. Constatou-se que o investigado não atuava sozinho. A partir da análise das conversas obtidas durante a investigação, verificou-se a existência de um segundo indivíduo, até o momento não identificado, responsável por orientar a criação dos vídeos, definir estratégias de engajamento, elaborar títulos, imagens de divulgação e custear campanhas de tráfego pago destinadas a ampliar artificialmente o alcance das publicações. As diligências revelaram ainda que esse indivíduo mantinha contato com diversos responsáveis por crianças e adolescentes, recrutados por intermédio de aplicativos de mensagens. Inicialmente, os responsáveis encaminhavam fotografias e informações sobre menores. Após a aprovação do perfil, passavam a receber orientações para a produção dos conteúdos e valores destinados ao impulsionamento das publicações. Há indícios de que o referido indivíduo administra outras contas com a mesma finalidade. Contudo, sua identidade permanece desconhecida, não sendo possível até o momento identificar seus dados cadastrais, localização ou demais perfis por eles administrados. Considerando que todas as diligências ordinárias possíveis já foram realizadas e que a identificação do investigado é imprescindível para o prosseguimento das investigações, na condição de delegado de polícia responsável pelo feito, redija a peça cautelar cabível. Não invente fatos, fundamente a medida requerida. 1 minuto. Valendo. Estamos cronometrando. Lembrando que para essa prova do Distrito Federal você pode usar um vade-mecum. Então, se precisar abrir o vade-mecum, abra. Use. PC Paraná também pode.
Eu quero a peça, o crime, endereçamento. Tic-tac. Vamos lá, já na minha mão. Um minuto já deu, gente. Tô aqui, ó, cronômetro na mão, até passou 14 segundos. Pergunto para vocês, que peça é essa? Obviamente, eu retirei essa peça inspirada em casos reais do sistema de adultização, um tema que está muito em alta, né? Lembrando que eu sempre vou trabalhar os temas em alta, porque é a característica das bancas, pegar crimes que estão em alta. A FGV faz isso, a Sebrasp faz isso, as bancas em geral fazem isso, ok? Para a gente poder resolver essa situação, a gente tem que fazer o nosso chá revelação. Então, eu tô usando o caso de adultização e eu queria falar mais uma vez para vocês que para vocês não errarem a peça, antes de começar a fazer o seu chá revelação, que você tome o cuidado de marcar aqui, ó, que a gente já tem o procedimento investigatório instaurado, tá? Que está acontecendo no Distrito Federal, que usava simulado por IA, fazendo conteúdo para engajar usando os filhos menores, que tem uma situação aqui que por meio de IA fez uma simulação de striptease. Ah, esse investigado não andava sozinho. Tinha um outro investigado que não sabe quem é, que fazia toda como se fosse um autor intelectual do fato. Então, assim, a gente tem investigado um, investigado 2, sendo que o investigado 2 é o que o nosso enunciado dá a entender que é desconhecido. Depois, você vai colocando ali, ó, que as informações que você acha relevante. A aprovação do perfil passava a receber orientações para a produção, há indícios de que o referido indivíduo administra outras contas, contudo, sua identidade permanece desconhecida, não sendo possível nem saber nada sobre a sua identidade. Todas as diligências ordinárias já foram realizadas e a identificação do investigado é imprescindível para o prosseguimento das investigações. Redija a peça cautelar cabível, não invente fatos e fundamente a medida requerida. Para a gente poder trabalhar, obviamente, qual é a peça, você tem que fazer as 5 perguntas. Lembra? Pergunta um, 2, 3, 4, 5. Vocês são absolutamente proibidos de pular uma pergunta. A primeira pergunta é o comando da questão. O comando da questão, embora ele não fala redija tal peça, ele deixa bem claro que ele quer uma única cautelar. Redija cautelar cabível. Com essa informação aqui, eu sei que a minha peça é uma cautelar. Uma única cautelar cabível. Com isso, meus queridos alunos, eu vou dispensar a ideia de despacho, de relatório, de portaria. Eu não preciso pensar de ofício, porque eu estou falando de uma cautelar, ok? Ele quer acautelar. Você pode ter pensado 50.000 peças? Pode, mas vamos desenvolver aqui qual é a cautelar que eu estaria no espelho e que eu queria que você tivesse notado. Professora, mas se eu identifiquei, por exemplo, 2 ou 3 cautelares, qual a sua orientação? Bote as 3. Mas o que eu preciso é que você sinta qual que é a que tá na cara, qual é a que a pontuação vai se voltar para ela. Se você quiser colocar a segunda e a terceira cautelar por medo e tá tudo bem, não gaste muita linha nisso, ok?
O segundo ponto é a gente se perguntar a fase. A investigação tá ok? Não é situação de final, porque tá falando que é o quê? Veja que ele fala aqui que a identificação é imprescindível para o prosseguimento das investigações. Então tem que prosseguir com a investigação. A terceira coisa que a gente vai fazer é a tipificação. Essa parte você tem vantagem, por quê? Porque você pode abrir o seu código para poder tipificar. Gente, eu estou aqui com o Vadmecum, o nosso Vadmecum Delta, tá vendo aqui? Esse Vadmecum Delta. E aqui, ó, ele já tá, inclusive, isolado as súmulas. Prof, não tem mais o Vadmecum da PCDF. Eu posso levar o seu Vadmecum Delta? Pode. Ele já tá aqui, ó, isolado. Eu usei de quê? De grampos. Eu acho mais fácil. Você vem aqui, grampeia a última folha, a primeira folha aqui de súmula e a última folha aqui, e fica isolado e fica suficiente para você levar para a prova. Agora, esse Vadmecum Delta é um Vadmecum para a carreira de delegado em geral. A prova da PCDF tem algumas legislações que não estão inclusas nesse Vadmecum. E aí, professora, eu vou então com esse Vadmecum e arrisco não ter as legislações? Não, o seu próprio edital diz que você poderá levar os impressos do site oficial. O site oficial é o Planalto ou o próprio site da Câmara Legislativa do DF, nas legislações aqui do Distrito Federal, tá bom? Então, é só imprimir, né? É chato, porque são várias páginas, e isolar. De resto, vamos embora, que esse vade-mecum também serve para sua prova. Pessoal, tu abriu o ECA, né? Eu espero que você tenha pensado no ECA. Crime contra menor de idade, criança e adolescente. A primeira coisa que você deve ter pensado foi no quê? Nessa situação de striptease, né? Essa daqui, pra mim, o primeiro, no primeiro ato, essa adultização, essa exploração da imagem infantil para engajar na internet, que é oriunda aí da Lei Felca, que gerou várias discussões, que a gente tem o caso Ítalo Santos. Pessoal, por mais que a gente fale dessas questões que envolvem essas tipificações específicas, a gente tem que lembrar que nem tudo é crime. Com certeza a gente tem infração administrativa do ECA, o Ministério Público vai entrar com a devida ação civil pública, mas eu pegar meu filho para engajar na internet não necessariamente é crime. Senão, minha filha, já tinha o YouTube inteiro de menor de idade já estava fora, né? Inventando, né? Em relacionar, mas tá inventando relacionamento amoroso. Mas se for maior de 14, tá tudo bem, né? Se for consentido, etc e tal. O que eu não posso fazer especificadamente que você vai ter o crime é exposição vexatória da criança e do adolescente. Aí a gente começa a ter um problema de tipificação. Olha só, os tipos penais estão a partir do artigo, se vocês abrirem aí, estão a partir do artigo 228. 228, 229, 230, você vem 231, 232, é o primeiro ponto aqui. Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda e vigilância, a vexame ou constrangimento. Eu posso ter entendido por esse crime do artigo 232, no que tange a essa exploração adultizada dessa criança, desse adolescente? Posso, posso. Lembrando, gente, que eu preciso perguntar para você: usar criança para mendigar é crime? E aí? Se você tá, por exemplo, no sinal, né, no semáforo, e você tá vendo uma pessoa com crianças no colo, utilizando elas para comiseração, para compaixão pública, eu vou ali e uso ela para mendigar. Eu tenho crime? Tenho crime. Aonde, gente? No artigo 247 do Código Penal. Abre o seu Código Penal aí rapidão. Quero fazer você aprender a rapidão manusear esse seu vadimeco. Abre que eu já tô abrindo. Vamos ver quem acha primeiro. Ó, já achei. 247 fala o seguinte: permitir alguém
que menor de 18 anos, sujeito a seu poder ou confiança ou sua guarda ou vigilância, frequente casa de jogo ou mal falado ou conviva com pessoa oficiosa de má vida. 2. Frequente espetáculo capaz de pervertê-lo, ou ofenda-lhe o pudor, ou participe de representação de igual natureza, que tinha a questão de levar criança para baile funk, eu não lembro se vocês lembram disso. 3. Resida ou trabalha em casa de prostituição. 4. Mendigue ou sirva a mendigo para excitar a comiseração pública. Então, aqui, se eu pegar a criança e o adolescente, ainda que por meio da internet, para pedir, para virar pedinte, para ficar usando de mendicância, que tem demais isso no TikTok, meu Deus. Depois eles botam lá no TikTok, mendigos do TikTok. Usa criança. Gente, eu já vi pessoa até maquiar a criança de vermelho assim para falar: "Nossa, meu filho, eu não tenho fraldas para comprar. Meu filho tá todo assado". E aí deixa o Pix. Crime, tá? Só que é lá do Código Penal. Aqui deu uma informação suficiente para você entender que essas crianças estavam sendo usadas para mendigar? Não, estava sendo usado para engajar por meio de inteligência artificial, usava ali, não sei o quê, às vezes é muito bonita, papapá. Eu posso ter o crime do artigo 232 do ECA. Mas a partir do momento que ele pega as suas filhas menores e por meio de inteligência artificial simula um striptease, aqui eu já não estou falando de um simples 232 do ECA. Aqui eu estou colocando a ideia de produção pedopornográfica. Eu estou falando daquele crime que envolve o quê? A reprodução de conteúdo sexual. Isso é conteúdo pornográfico. Isso vai tipificar qual crime? Meu anseio é que vocês tenham lembrado que em relação à utilização de IA, nesse caso, a minha tipificação fica no 241C, não no 240, nem no 241AB, porque a partir do momento que eu uso a simulação desse conteúdo, a participação dessa criança, desse adolescente, em cena de sexo explícita ou pornográfica, por meio de montagem, modificação de fotografia, vídeo ou qualquer um, eu vou ter o crime do artigo 241C. Prof, mas eu entendi que era uma forma ali também de ganhar dinheiro, estava disponibilizando, publicando. Não tem aquele julgado que vai acontecer o concurso material com o crime do 241B? Eu não vou ter concurso material com armazenagem? Eu não vou ter o concurso material envolvendo os outros tipos penais de venda? Gente, aí é que eu preciso que outro cuidado vocês tenham, porque já foi perguntado em prova. Em relação ao 241C, eu não tenho como aplicar aquele julgado, porque no próprio tipo penal, no parágrafo único, ele incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, disponibiliza, distribui, publica ou divulga esse material produzido e até armazena. Então, aqui não tem concurso material daquele julgado do STJ. Porque o tipo penal, que é misto alternativo, abrange todas as condutas. Então fosse como se o 240, o 241, A, B tivessem todos dentro do 241C, tá? Então aqui a gente tem unicamente o tipo penal do artigo 241C do ECA. Beleza? Ok? Fechou? Ok? Prof, eu fiquei na dúvida do 244A, da exploração sexual, etc e tal. Gente, vamos usar o princípio da especialidade. Se eu tenho a modificação por IA, eu vou indicar aqui o 241C do ECA. Simulação, montagem, a gente vai no 241C do ECA, ok? Só que aqui, meu querido aluno, aqui é que vai separar os que vão acertar a peça, fechar a peça, de quem cometeu um deslize muito grande. Tá faltando alguma coisa aqui nessa tipificação? Tá. A partir do momento que um dos autores é pai das menores,
eu obrigatoriamente vou combinar com violência doméstica e familiar. E aí entra um julgado do STJ. Se eu estou diante do gênero feminino, qual prevalece? A Lei Riborel ou a Lei Maria da Penha? A Lei Maria da Penha. Então, combinado com o artigo 5º da Lei Maria da Penha. E por que que isso aqui separa quem vai muito bem na prova, quem vai muito mal? Seu endereçamento. Você mandou para o juiz das garantias? Mandou? Aqui vai para a vara de violência doméstica e familiar. Vai. Outra mulher? Vai. Então aqui era um pega muito grande. Toda vez que a gente usa a ideia de enteado, de parente, acaba passando batido. Se o eu tô vendo a sua prova colocar ainda mais difícil falar assim que são primas dele, né? Que são filhas da sua cunhada. Alguma coisa nesse sentido e passar batido a relação familiar. E você esquecer da Maria da Penha e do Henri Borel. Então, o bizu que eu quero te dar é que toda vez que você for tipificar, pense se não é Henri Borel ou Lei Maria da Penha. Tem que parar para pensar. Seja qual for o crime, roubo, furto, estelionato, para e pensa. Tem Maria da Penha? Tem Henri Borel? Porque se tiver, meu irmão, você vai errar o endereçamento. Beleza? Ok? O quarto item que a gente vai fazer é: tem autor solto? Sim, sim. Tanto o indivíduo o investigado um quanto o indivíduo 2. O investigado um eu não tenho certeza de quem é, mas parece que está identificado. E o I2, não identificado. Então, eu só consigo mesmo pedir a prisão do investigado um. Se eu fosse pedir a prisão, qual prisão seria? Poxa, falou continuidade das investigações. Qual é a prisão? Aqui eu vou derrubar muita gente. Tá no rol da temporária ou da 8.072? Homicídio doloso, sequestro ou cárcere, e se tiver roubo, quadrilha e tráfico, e o rapto violento, também estupro, envenenamento qualificado, epidemia, atentado e extorsão mediante sequestro, genocídio financeiro ou terrorismo, não me parece. Vou na 8.072 de 90. Gente, não tenta lembrar de cabeça se você tá com o negócio na mão. Tô lá na 8.072,90, ele fala assim: nos crimes, pá. Cadê? Homicídio, lesão corporal, feminicídio, roubo, não sei o que, furto, sequestro, tráfico de pessoas, blá, blá. Aí vem crime de posse, o porte ilegal de arma de fogo, comércio de arma de fogo, tráfico internacional, organização criminosa. E aí vem os crimes que têm similitude do Código Penal Militar e os crimes previstos no parágrafo primeiro do 240 e no 241B do ECA. Não está no rol. Então, aqui, se fosse para tu pedir a prisão, a única prisão possível seria a preventiva. Mesmo seu examinador falando aqui que era para continuidade das investigações. Por quê? Porque me falta o requisito de ser um crime que autoriza a temporária. Nem o 232 do ECA, nem o 241C do ECA me autorizam temporária, tá? Então a prisão aqui única possível seria a preventiva. Aí a gente vai para o final para os hacks. Poxa, tem um hack aqui? Tem um hack gritando, falando que há um recrutamento virtual. Quando eu tenho a ideia de um recrutamento virtual mais um crime no ECA, eu automaticamente tenho que ir no artigo 190A para ver se a infiltração virtual de agentes cabe nesses crimes que eu narrei. Vamos lá? A infiltração de agentes, polícia na internet, com o fim de investigar 240, 241, 241 marco, 241B e 241C do ECA. Então, eu tenho duas
red flags, né? Basicamente, a infiltração virtual de agentes e a preventiva. Fora disso, ah, professora, será que eu não poderia pedir uma quebra de herb com base no quê? Qual é o telefone que apareceu aqui para você? Não apareceu. Falou que há um recrutamento virtual, onde o pai manda as fotos e aí passa a integrar esse contato dessa autoria intelectual. Pessoal, só que tem um problema. A gente precisa decidir a peça, porque como eu falei, redija a peça cautelar cabível. E eu estou falando na necessidade de identificação do investigado. Qual é a peça cabível? Sabendo que a preventiva só recairia no investigado um, já que esse investigado um é o único identificado, e eu não posso pedir a preventiva em relação ao investigado 2, que eu não sei quem é, eu estou trabalhando com a peça que vai envolver isso aqui, vamos atalhar? Gente, era infiltração virtual de agentes, tá? Então, tem o recrutamento, eu vou botar um agente para se passar por um pai que vai vender foto da filha para que a gente chegue ao investigado 2, ok? Vamos lá? Vamos aqui? Então, portanto, a gente vai mandar ao juízo. Prof, mas o investigado que a gente está chegando, 2, eu não sei se ele tem relação doméstica ou familiar com as vítimas. Mesmo assim, eu vou considerar a Maria da Penha? Vai, porque como você bem disse, você não sabe. Vai que o cara 2 é parente dessas meninas. O que eu tenho é a tipificação do 241C no âmbito da Maria da Penha. Então, enderece para lá, ao juízo. Opa, deixa eu botar a caneta, né? Da vara de violência doméstica e familiar. Mulher da circunscrição judiciária de Brasília, Distrito Federal. Inquérito policial número não sei, vou deixar em branco. Investigado, não sei, não vou inventar, vou deixar em branco. A Polícia Civil do Distrito Federal vem muito respeitosamente, perante Vossa Excelência, por meio do seu delegado de polícia, 144, parágrafo 2º, quarto, parágrafo, o artigo 2º, parágrafo 1º, e a infiltração virtual de agentes, que a gente vai basear no artigo 190A. Lembrando que você, nesse momento, pode botar 190A, 190B, 190C, 190D. Bota todos os artigos quando se tratar, principalmente de Sebrasp, galera, porque ela adora ver os artigos ali no preâmbulo, tá? Então, inclua esses artigos. Vai resumir o que foi narrado, tá? Então, vai colocar a investigação, concluiu que um pai explora a imagem dos filhos pela internet. E aí vai. Mas em relação a uma determinada conduta, acaba inclusive por meio de IA simulando conteúdo pornográfico. Sabe-se ainda que esse pai é recrutado por um outro indivíduo desconhecido, que faz esse recrutamento de forma virtual, sempre exigindo que o familiar envie foto do seu filho menor para que seja aceito ou não dentro desse ambiente criminoso. Beleza? Você vem com fundamento do fumus comis delicti, índice de autoria e prova de materialidade dos crimes. Do de quem? Se tiver o nome dos autores, você bota. Eu não tenho, mas eu tenho que trazer os crimes da 8.069 de 90. Então, 232 do ECA e principalmente o que autoriza a infiltração virtual. E artigo 241C também do ECA. Prof, eu posso usar ECA? Pode, tá autorizado, tá?
siglas que são comumente utilizadas, como OAB, STF, STJ, ECA, pode usar que você não perde ponto, tá? Descreva essa tipificação da conduta, beleza? Agora o seguinte. É interessante que eu fale que não se aplique o concurso de crimes, porque é o 241 do ECA e o seu parágrafo único, combinado com a Lei Maria da Penha, quinto, segundo da Lei Maria da Penha. E é interessante que eu fale da questão de não haver aplicação do julgado do STJ, porque aqui não há de que se falar em concurso, e sim num tipo penal alternativo. Sim, você pode fazer isso no Fomos Comis Delicti? Pode. O que a mãe é que orienta é que você faça aqui nos fatos, já que você nunca escreve muito sobre os fatos. Você pode fazer diretamente aqui, trazendo a jurisprudência. Todas as jurisprudências que levam à tipificação que você escolheu, você justifica aqui nos fatos. Fica mais organizado, fica melhor para o seu corretor encontrar essas justificativas. Aqui você traz a tipificação que te permite pedir a infiltração virtual de agentes e o perículo in mora, aonde você vai falar o quê? Da indispensabilidade da infiltração de agentes. Eu estou olhando aqui o 190A, parágrafo terceiro, falando que ela será admitida quando não houver outros meios. Lembrando, pessoal, que você pode explorar todo o seu vade-mecum aqui, ó, escrever todos os artigos de forma a não dar nenhum erro. O que eu não posso esquecer é, depois dos requisitos cautelares, abrir da tarefa. E aqui eu falar que qual vai ser a forma que eu vou colher essas infiltrações. Então, veja aqui, dar-se-á, não poderá exercer, autoridade judicial, Ministério Público, requisitos relatórios especiais, dados de conexão, dados cadastrais, papapá, vai colocar aqui. Antes de conclusão da operação, as informações da operação e infiltração serão encaminhadas diretamente ao juiz, para zelar pelo seu juízo. Antes da conclusão, 190C não comete o crime policial. Parágrafo único, tem que observar a estrita finalidade. 190D poderão incluir sigilo, procedimento sigiloso, concluída a investigação, os atos eletrônicos. Então, veja aqui, quando eu vejo que não tem um artigo específico, eu não boto. Mas você vai abrir o da tarefa e vai colocar. A infiltração de agentes, nesse caso, se dará por meio dos agentes de polícia lotados nessa delegacia, que tentarão fazer parte desse recrutamento virtual, se passando por familiar de menor de idade, com fotos que serão utilizadas para tentar aí captar ou adentrar no sistema criminoso com o fim de identificar quem é esse líder intelectual e mentor das condutas criminosas. Então você escreve basicamente aqui que você vai ganhar confiança e colher provas. Passa, então, para o final, pedindo, com base no 190A, a infiltração virtual de agentes, bota o prazo de 90 dias, não excedendo 720, que está no 190A, inciso 3, e é obrigatório, galera, obrigatório você botar esses artigos quando tu tem um vadimeco. Então, a medida será inaudita altera pars, não vou ouvir a parte contrária, né? Oitiva prévia do Ministério Público, beleza? Lembrando, gente, que o alcance da tarefa, vou até esquecer que tá no 190A, inciso 2, que fala que eu tenho que escrever o alcance da tarefa, beleza? Vai colocar decretação do sigilo. Onde está falando de sigilo? Em vários artigos. No 190B, no 190D, e você pode até abrir um tópico para falar que poderá ser incluído no banco de dados próprios, mediante procedimento sigiloso, as informações necessárias à efetividade da identificação fictícia a ser criada para o agente. Então, você pode colocar a identificação fictícia, se necessária. Quanto ao nosso sigilo, vocês estão vendo que eu coloquei o que eu sempre coloco: decretação de sigilo, artigo 7º, parágrafo 11º, mas o 190B especifica. Você pode só copiar o artigo do 190B, falando que a operação será encaminhada diretamente ao sigilo, ao juiz, que zelará pelo seu sigilo, que o acesso aos autos será reservado ao juiz, ao MP, ao delegado, com o objetivo de garantir. Eu posso copiar o 190B? Pode!
e vai ficar ainda mais bonito. Então, copia o 190B, que se liga ao sigilo. Pode colocar o sétimo do Estatuto da OAB? Pode, vai ficar ainda mais completo. 190D, você vai pedir identidade fictícia. E o 190E que eu praticamente copiei. Concluída a investigação, encaminhe-se relatórios circunstanciados, todos os atos eletrônicos registrados, gravados, armazenados, à operação, ao juiz e ao Ministério Público nos termos do mesmo artigo. Então, eu vou do 190A, passo pelo 190B, o 190C eu não preciso, que é uma causa de exclusão de crime, vou para o 190D, termino o 190E. Explorei tudo que está aqui, ó, na minha mão, coloquei todos os artigos lá, termos em que pede deferimento, local e data, delegado de polícia. Essa peça não é difícil, talvez o mais difícil é que tenha sido reconhecer a violência doméstica familiar. E alguns de vocês perguntaram aí, professora, eu não podia ter pedido a medida protetiva de urgência? Aí é que tá, meu querido aluno. Você precisa saber, você é meu aluno. Vocês sabem que eu dou Maria da Penha. E você precisa saber de cor e salteado que medida protetiva de urgência não é cautelar. É o quê? Tutela inibitória, tutela satisfativa. Então, se a sua peça, se o seu enunciado está dizendo represente pela cautelar, você não me vem falar de jeito nenhum de medida protetiva de urgência. Beleza? Pessoal, obrigada pela presença de todos. Me sigam nas redes. Qualquer dúvida, falem comigo. Alunos da Parabelo, meus amores. Qualquer tipo de dúvida sobre essa peça, manda o WhatsApp para a prof. Vocês têm acesso diretamente a mim. E se forem muitas as dúvidas, a gente abre uma sala particular para discuti-las, tá bom? Se você quer fazer parte da Parabelo, procure a nossa equipe no @Parabellum Preparatório. Beijo, até semana que vem. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.